Cataíba. Peguei as minhas Culto ao ar mulheres. livre. São muitas mulheres, viu? 26 de setembro de 2025. E esposa. E aí nós fomos ali para uma casa Culto na ao Cataíba, ar livre é uma já na iniciativa e sexta-feira, realização da junto com Igreja alguns Adventista irmãos, do alguns Sétimo Dia do bairro de familiares, Alvorene. Este é o também, professor para Kleber. descansar um pouquinho. Mas é bom estar com vocês aqui mais uma vez, né? Tô vendo aqui cara nova. Hoje a gente está chegando aqui, já estamos quase no final desse ciclo, né? Esse ciclo de aprendizado aqui do livro do Apocalipse. Chegamos hoje ao capítulo 19 e 20, certo? Nós vamos então continuar nessa crescente aí, aprendendo. Hoje é um tema muito especial. Vir aqui na praça e abertamente assim, falar com vocês, com as pessoas que estão assim à nossa volta. É muito bom, é um privilégio que Deus nos concede. Eu sou muito grato ao Senhor por isso. Mas o tema de hoje ele é especialíssimo para mim, porque ele fala da maior promessa que Deus já fizera à raça humana, que era de voltar. Jesus se fez homem, habitou entre nós, né? Ele foi conhecido das nossas dores, no Calvário ele pagou o preço que nos era devido pagar, em virtude da falha que nós cometemos, né? Na pessoa de Adão e Eva, lá atrás. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da hoje, Igreja claro, não nos Adventista do isentamos, né, Sétimo Dia do bairro também. de Alvorene. Este é o cheque. professor Kleber. É o tempo do cheque, né? Jesus, portanto, vivendo uma vida santa, né? No Calvário ele entregou a sua vida por cada um de nós. A Bíblia diz que no terceiro dia, após a sua morte, ele ressurgiu. E antes disso ele prometeu voltar. E é exatamente disso que nós vamos falar nesta noite. Vamos falar um pouco da volta de Jesus, dos seus acontecimentos, mas também um tema muito interessante, muito importante, já destacado aqui no livro do Apocalipse. Quero então, antes de nós estudarmos aqui a Bíblia, abrirmos esse livro sagrado, vamos então pedir a bênção de Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus amigos, dos meus irmãos. Obrigado por nos conceder também esse privilégio de estarmos aqui ao ar livre, com a Tua palavra em nossas mãos. Aqui, Senhor Deus, publicamente nós podemos cantar louvores ao Teu nome. Podemos abrir esse livro sagrado que ele transforma a vida, transforma as circunstâncias. Então nós agradecemos ao Senhor por cuidado ao longo da semana. Muito obrigado porque o Senhor susteve a nossa vida. Nos foi concedido o alimento, o vestir, o teto sobre a nossa cabeça. Nos foi concedido o Teu perdão. Deus querido, nós vamos agora meditar em Tua palavra e pedimos que o Senhor continue sendo o nosso professor. Fale ao nosso coração nesta noite e converta-nos para a Tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, queridos, então, pode passar. Hoje o tema 16 aqui são 18 temas, né? Se não me falha a memória. Nós teremos mais 2 sextas-feiras e aí nós encerramos esse ciclo de aprendizado aqui do livro do Apocalipse. Ok? Então, hoje o tema, um reinado de 1000 anos. Pode passar aí então? Um reinado de 1000 anos. Aqui é a slide que a gente põe para orar, né? Geralmente tem um fundozinho aí. Pode adiantar. Amigos, nós vivemos, pode voltar. Nós vivemos num mundo completamente estressante. Vocês concordam comigo? Né? A vida ela é corrida, não é verdade? Hoje se exige muito do ser humano para você conseguir dar conta da casa, filho na escola e trabalho. E isso acaba causando em nós, seres humanos, exaustão, cansaço, estresse, né? Nunca se viu uma sociedade tão estressada como a sociedade dos dias atuais. E nós então vamos estudar vamos aprender nessa noite exatamente isso. O livro do Apocalipse ele apresenta pra gente, ó, 1000 anos de paz, volta lá, 1000 anos de paz e descanso. A Bíblia vai nos ensinar nessa noite que nós teremos um período de repouso, e é um período longo, viu? 1000 anos, sim, não é história da carochinha não, isso aqui é Bíblia. É a palavra de Deus sendo trazida com clareza aos nossos corações, para a nossa vida, exatamente. Então a Bíblia aqui no livro do Apocalipse nos diz que nós teremos 1000 anos de paz, que também será, certo? Esses 1000 anos de paz, ele também será, olha só,
o dia do acerto de contas. Vocês estão vendo essa figura aqui, ó? Isso aqui é a figura do anjo que caiu, né? Que escolheu livremente se rebelar contra Deus. É claro, é apenas uma figura. Nós não sabemos de fato qual que é a sua face ali, né? A sua feição. Mas nós temos aqui a figura de um anjo rebelado. E esses 1000 anos será um período também de acerto. Pronto. Será um período de acerto de contas desta criatura que fez então o nosso planeta Terra, o nosso lindo planeta Terra, cair, né, em suas maldições, em suas mazelas e em seus pecados. Seguimos então, vamos aqui para o livro do Apocalipse, no capítulo 19. Quero relembrar para vocês, aqui no capítulo 19, nós temos uma cena do retorno de Jesus a esta terra. O texto diz assim, ó, Apocalipse 19, versículos 6 e 7. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, e essa multidão ela dizia assim, ó: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Aqui nós temos uma cena do retorno de Jesus, e nessa cena, João aqui contempla, ele registrou que essa multidão, e é a multidão de salvos, a multidão que Jesus veio então aqui na terra pagar o preço, e essa multidão aceitou o sacrifício de Cristo. Essa multidão está com os lábios e o coração rendendo louvores a Deus. Seguindo essa cena, no capítulo, pode passar, no capítulo 20, acho que passou demais, não? Volta um slide aí. Essa mesmo, né? Ok. Aqui, então, nós temos, após essa cena, o início do que nós, adventistas do sétimo dia, chamamos de o início do milênio, que é exatamente um período de 1000 anos. Hoje nós vamos aprender o que vai acontecer, por exemplo, no início desse período, tá? No início do período, durante o período dos 1000 anos e depois do período dos 1000 anos. O que a Bíblia nos diz? Quando começa o período do milênio, dos 1000 anos, segundo Apocalipse capítulo 20, que nós vamos entrar daqui a pouquinho, diz que ele se inicia com a volta de Jesus. Ok? Jesus volta, e aí vai acontecer algumas coisas aqui na terra. Os justos, salvos, que estiverem vivos, eles serão transformados. Os justos, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, mas chegaram a descansar o sono da morte, a Bíblia diz que aqui na volta de Jesus eles vão ressuscitar. E juntamente com os salvos que estavam vivos, transformados, vão ser assuntos ao céu. Ok? É isso que a Bíblia nos ensina. Com a volta de Jesus, o que vai acontecer com os ímpios que estiverem vivos? A glória de Cristo vai destruí-los. Eles vão morrer. E os que já estão mortos vão continuar lá, mortos até que se complete, ok? O período de 1000 anos. Durante esse período aqui, a terra vai ficar completamente desolada. Aí o que acontece então durante o período dos 1000 anos? A gente tá vendo aqui o que acontece no início, que é após a volta de Jesus, e durante esses 1000 anos. O que vai acontecer no céu, na terra? A Bíblia apresenta pra gente, ó. Lá nós estaremos, a Bíblia diz no livro do Apocalipse capítulo 20, que os salvos estarão no céu, os ímpios estarão mortos e o inimigo estará preso, certo? É ele mesmo, acorrentado, ok? Durante o período dos 1000 anos, e durante esse período a terra continuará desolada. E quando finalizar esse período de 1000 anos, a Bíblia diz que a cidade santa, a capital do universo, vai descer, certo? Ela desce. Os ímpios, aí sim eles vão ressurgir, porque para poder contemplar, né, a glória do nosso Salvador Jesus Cristo, vão ressurgir para morrer novamente depois. O inimigo será solto, acontecerá, portanto, o juízo final, a destruição dos ímpios, e a terra já não será mais desolada, será uma terra transformada. Tudo isso nós vamos ver agora aqui
com vocês nessa noite no capítulo 20. Seguimos então? Capítulo 20, pode passar? Travou? Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Versículos 1, 2 e 3 do capítulo 20. Estamos exatamente na rua Luiz Maranhães, então, bairro Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste tinha do na mão Brasil. a chave do Nesta noite abismo do dia e uma grande 26, corrente. noite de sexta-feira, Ele 26 segurou de o dragão, a setembro de antiga serpente 2025. que é o diabo, E este é o Satanás, e professor o prendeu Kleber. por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto, por pouco tempo. Vamos lá. A Bíblia diz que juntamente com a volta de Jesus, vem um anjo muito poderoso, e ele tem, segundo o Apocalipse capítulo 20, uma corrente, certo? E como que um cadeado, né, digamos assim, na mão. E ele então segura, vocês estão vendo só a figura aqui, né? Do anjo caído, ele acorrentou o Satanás. Acontece que o Apocalipse ele é um livro figurativo por se tratar de um livro profético. É claro que o inimigo não está circunscrito a prisões de ferro, certo? Isso é uma expressão, né? Isso é figurativo. Então, como que ele ficará preso? Percebam, desde que o pecado entrou aqui na terra com a aceitação de Adão e Eva, né, com o engano de Satanás, o papel e a principal tarefa do inimigo é enganar-nos, nós seres humanos. Ele quer destruir a nossa vida. Por isso que tem muitas guerras no passado. Por isso, exato, e no presente também, né? Então, o principal papel dele é enganar-nos. Como, durante esse período de 1000 anos, o Apocalipse diz que os salvos, nós, amém? Nós que estamos aqui, estaremos no céu, a terra não vai ter ninguém. Por quê? Porque os ímpios estão mortos e enterrados, né? Soltos ali, ok? Por que Satanás então vai estar preso? É uma prisão circunstancial, porque ele não tem a quem tentar. Ele vai estar sozinho aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz que ele vai estar então preso, certo? É apenas uma prisão circunstancial. Durante então esse período, pode passar. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de olhando para isso, o Alvoreiro. profeta Jeremias ele dá uma visão de como ficará a terra durante esse período de 1000 anos. No capítulo 4, versículo 25, aliás, 23 até 26, o profeta Jeremias diz assim, ó: olhei para a terra e ele é sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Veja, o profeta Jeremias, há muito tempo antes, inclusive do nascimento de Jesus, já tem a visão do Apocalipse capítulo 20, do período do milênio, onde a terra vai estar devastada, certo? Então, o que acontece durante todo esse período? Seguimos então, pode passar aí a figura dos 3 tempos, né? Atos capítulo 17, versículo 31, diz assim, ó: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando diante dos mortos. O período do milênio será para o povo de Deus, aqueles que aceitaram os seus apelos, um período de descanso, de aprendizado, mas também será um período, segundo a Bíblia aqui, ó, de julgamento, ok? De julgamento, pode passar. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Deus, ele tem pelo menos Alvoreiro. 3 Estamos fases. exatamente a rua Luiz Maranhães, Nós já aprendemos, nós já falamos disso aqui Fortaleza, em algumas Ceará, sextas-feiras. Nordeste, Brasil. Nós entendemos Este é o que o professor julgamento, Kleber. o juízo de Deus, ele acontece em 3 fases. A fase 1, nós chamamos de juízo investigativo. E quando que acontece esse juízo? Agora. Nós acreditamos que ele está acontecendo agora. A segunda fase é o juízo comprobatório, que é exatamente esse período de 1000 anos. E vou já explicar para vocês porque tem esse nome de comprobatório.
E a terceira fase é o juízo final, né? Certo? É a fase do executivo, que é quando Jesus vai então dar a sentença, ok? Então vamos aqui aprender um pouquinho, ou relembrar um pouquinho mais a respeito das 3 fases do juízo. Seguimos. Pode passar. A primeira fase do juízo é o juízo pré-advento. Por que ele tem esse nome? Porque ele acontece antes da volta de Jesus. Pré quer dizer antes, né? Pré-advento. Ele acontece antes da volta de Cristo. Nós entendemos que esse julgamento, que essa fase do juízo, na verdade, está nesse exato momento acontecendo. Desde 1844, começou-se então a ser julgado aqueles que estão salvos, desde Adão até os nossos dias. Passa aí. Até os nossos dias. Aqui, ó, capítulo, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque que nós acreditamos que o juízo já está sendo arrolado nesse exato momento. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7 diz assim, ó: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada tribo, nação, língua, povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada, olha só, é chegada a hora do seu juízo. Ok? Então, o anjo do Apocalipse, ele anuncia que o juízo de Deus está acontecendo nesse exato momento. Por isso nós cremos em um juízo pré-advento, antes da volta de Jesus. Pode passar. Culto esse juízo, ao ar livre, marcado, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Alvorene. Este é o Jesus vai professor sair do Kleber. santuário. Era exatamente isso que acontecia lá no santuário de Israel. E aí já não haverá mais possibilidade alguma de salvação. Terminando então esse juízo investigativo, Jesus se levanta do santuário e ele vem então buscar a todos nós. E aí inicia-se, aqui está o texto referente a isso, ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nesses tronos sentaram-se aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da sua palavra, da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ok? Seguimos então e chegamos agora ao juízo comprobatório. Vejam que a Bíblia aqui no capítulo 20 do livro do Apocalipse diz que João ele viu tronos diante do trono de Deus. E a essas pessoas foram dados o direito de julgar. Mas vamos julgar quem? Quem, né? Serão essas pessoas que estarão julgando e quem serão os julgados? E aí nós chegamos na segunda fase do juízo, que é o juízo comprobatório, de comprovação. Esse juízo acontece durante os 1000 anos. Aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo está advertindo a igreja dos Coríntios com respeito a alguns casos que aconteciam. E aí ele diz assim, ó: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então Paulo está afirmando aqui para a igreja de que nós, os santos, os salvos, estaremos na eternidade, no início da eternidade, durante os 1000 anos, julgando, certo? Tanto os anjos, que anjos são esses que nós vamos julgar? Os anjos caídos, quanto aquelas pessoas que não aceitaram os apelos e a pessoa ou o sacrifício de Jesus. Pode passar, ó. Nós estaremos julgando, né, o motivo da perdição dos ímpios. Tá, Kleber, então quer dizer que a gente vai julgar essas pessoas para absolvê-las ou condená-las? Não. Lembrem que o juízo, né, durante o milênio, ele é comprobatório. É uma fase de comprovação. Por quê? Sabe, o pecado iniciou no nosso planeta por uma dúvida. Certo? O inimigo travestido na serpente suscitou no coração de Eva uma dúvida. E a dúvida não poderá existir uma segunda vez na eternidade. É por isso que Deus tem registrado nos livros
Não que Deus precise ter nada anotado, Ele é conhecedor de todas as coisas. Nós é que precisaremos dessas anotações. Vocês sabiam que existem anjos que anotam toda a nossa vida? Exatamente. É essas anotações que estarão sendo julgadas, ok? Lá no céu. Por exemplo, imagine só você, que eu, que sou casado hoje com a minha esposa há 18 anos, tenho 4 filhas. Digamos que a minha esposa está na eternidade, ela aceitou Jesus, teve sua vida transformada, viveu uma vida de perseverança e eu não. Então eu não fui para o céu. Chegando lá no céu, imaginem só, né? Apesar de toda a beleza que vai existir lá, da pessoa de Jesus, talvez, né, surgisse no coração da minha esposa uma certa tristeza porque eu não estaria lá, certo? Então o que Deus vai fazer? Ele tem esses registros no céu para poder comprovar para ela que todas as oportunidades foram dadas a mim e em todas as oportunidades eu recusei, certo? Por isso nós chamamos isso de juízo comprobatório. Nós iremos estar comprovando os motivos da perdição dos ímpios. E aí nós vamos, após ver esses registros, dizer, de fato o Senhor tinha razão. Ok? Então, juízo comprobatório durante esse período de 1000 anos. Seguimos, chegando então à terceira fase do juízo. E aí essa fase tem como o nome juízo executivo. É quando Jesus vai voltar pela terceira vez agora, né? Porque ele já veio como bebê, cresceu, morreu, voltou para o céu, veio nos buscar. Já estamos agora, depois aqui dos 1000 anos, acontece então a terceira fase do juízo, que é o executivo. Jesus vem então dar, digamos assim, a sentença, né? Para o inimigo, os seus anjos e todos aqueles que escolheram seguir o caminho do mal, ok? Seguimos. Aqui está, ó, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, só depois então desse período, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Por que ele vai ser solto, né? Porque a Bíblia diz que após os 1000 anos, certo? Os ímpios que estavam mortos e enterrados, eles vão ressuscitar. Lembra que a prisão de Satanás era circunstancial? Ele estava preso porque não tinha ninguém. Agora todos os ímpios, imaginem só vocês, né? De todas as eras estão novamente ressuscitados para poder contemplar a glória de Jesus, né? Aí então ele vai ter novamente a oportunidade de enganar essas pessoas. Agora pela segunda vez. Por isso o Apocalipse diz que ele então foi solto, ok? E ele então reuniu ali essas nações para pelejarem contra a cidade santa. Mas a Bíblia diz, ó, o número 10 desses, né, dos perdidos, dos ímpios, é como a areia do mar, ok? O que vai acontecer então após essa cena? Apocalipse 21, versículo 2. João diz assim, ó: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada, enfeitada, né, para o seu esposo. A cidade então está descendo, Jesus está vindo com os santos já dentro da nova Jerusalém, nova Jerusalém que será a capital do universo e será aqui no nosso planeta Terra. Pode passar. Então o que vai acontecer? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O inimigo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A Bíblia então diz aqui que após os 1000 anos, Jesus vai descer com a nova Jerusalém. Os santos dentro da cidade
Meu Batista. Tudo bom, meu amiguinho? vai reunir, né, os guerreiros, os ímpios que foram ressuscitados para pelejar contra a cidade santa. Mas a Bíblia diz assim, ó, caiu fogo do céu e os consumiu. O fogo consumidor. Interessante que esse mesmo fogo que consome os ímpios, o pecado e o seu originador, é o mesmo fogo que purifica a terra. É o mesmo fogo que torna todas as coisas puras novamente. Pode passar. Olha só. O fogo destruirá o mal e ao mesmo tempo purificará o planeta. Vocês sabiam que aqueles que trabalham com metais valiosos, né, o ouro, por exemplo, para ele ser purificado, ele passa por uma alta temperatura, né? O ourives, que é quem manuseia ali o ouro, ele põe ali o ouro no fogo para tirar as impurezas. Semelhantemente, o fogo que irá destruir os ímpios, o inimigo e todos aqueles que rejeitaram os apelos de Deus, ele vai também purificar a terra. E ela será dessa forma, pode passar. A terra então será purificada, olha só. Aqui nós temos uma simples, uma mera, uma pálida ideia de como será a cidade que Deus tem preparado para cada um de nós. Ei, amigos, vocês sabem por que nós estamos aqui insistindo todas as sextas-feiras, com alegria no coração, trazendo para vocês essas novas de salvação, essas palavras, essas imagens, essas mensagens aqui. Ei, é porque nós acreditamos no retorno muito breve do nosso Salvador Jesus Cristo. O mal que hoje nós sofremos no nosso dia a dia, que nós contemplamos com os nossos olhos, que muitas vezes nós sentimos bater a nossa porta, ferindo as nossas almas, ele um dia terá um fim. Jesus veio aqui a esta terra morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados. E quando ele foi assunto ao céu, ele prometeu voltar para os discípulos. Ele disse assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Eu vou preparar lugar. E é esse lugar que Jesus está preparando para todos aqueles que o quiserem receber. E ele diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, ei, amigos, aqui está a mais sincera, correta e certa promessa. Ele diz assim, ó: voltarei. É por isso que o Fernando todas as sextas-feiras vem aqui na praça. Ele estende as cadeiras aqui com o apoio do Afonso, da nossa irmã aqui do lado. É por isso que nós estamos aqui todas as sextas-feiras falando com vocês. E aí, amigos, existe um céu preparado para você. Quanto tempo você quer passar aqui na terra? 100 anos? 120 anos? Deixa eu dizer uma coisa para ti. Há uma eternidade. Uma eternidade. Você sabe o que é isso? Nós não sabemos o que é. Eu apenas sonho com isso. Não tenho nem ideia. Não temos ideia, porque somos finitos. Acontece que a palavra de Deus, esse livro aqui, revela pra gente que nós seremos eternos novamente. Eu acredito nisso. Isso não é história, eu falei pra vocês há pouco tempo. Não é história da carochinha, não. É Bíblia. E a Bíblia me ensina que esse Jesus, que um dia se fez homem, habitou entre nós, na cruz pagou um preço que não lhe era devido, ressuscitou ao terceiro dia, foi para o céu, mas ele disse assim: eu vou voltar para buscar você, para que você esteja onde eu estou. E aqui é uma pálida visão que o ser humano consegue pintar da cidade que o Senhor tem preparado para nós. Um mundo de paz, perene paz, completa paz. De fato, sim, um mundo de justiça. Hoje nós contemplamos tantas injustiças no nosso planeta, né? No nosso Brasil, na nossa cidade, no nosso bairro, no mundo todo.
mas haverá justiça, eterna justiça. Sabe, eu tenho um convite especial para você, por favor, amigo, querido, você que me escuta de forma indireta, não perca as oportunidades. Todas as sextas-feiras estamos aqui falando para vocês das verdades contidas nesse livro. Elas salvam, elas transformam, elas direcionam a vida. Há um céu preparado para você. Há uma festa que está pronta para ser iniciada. Mas ela só vai ser completa se todos nós estivermos lá. Jesus vai voltar um dia, irmãos. Você acredite ou não, você esteja preparado ou não, Ele vai voltar. Mas nós estamos aqui para dizer para vocês essas verdades. E para apelar o coração de cada um de vocês. Aceitem Jesus. Se dobrem diante da majestade desse Deus. Ele vai transformar a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho. Ele vai mudar você. E ainda vai levá-lo com sua graça, bondade e misericórdia para viver em um mundo de perene paz e completa justiça. Eu quero estar lá. Eu, as minhas filhas, a minha família. Eu pergunto para você: você também não quer estar lá na eternidade? Quantos querem? Levante sua mão. Deixa eu orar por você. Senhor, Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio de falar do Teu amor, das Tuas preciosas verdades para essas pessoas que me escutam aqui de forma direta e também de forma indireta. Nós confiamos em Tuas promessas, Senhor. Nós acreditamos que Tu és um Deus que não falha naquilo que o Senhor promete. E o Senhor prometeu voltar. Portanto, Deus, cumpra em nossos dias, nós te pedimos. Se não em nossos dias, bem próximo. O que nós queremos de fato, ó Santo Deus, é estarmos na eternidade com a nossa família, os nossos familiares e ao Teu lado. Desfrutarmos da glória do céu, conhecermos outros mundos, viajarmos pelo universo, mas tendo o Senhor como sendo o nosso Deus, o nosso provedor agora por toda a eternidade. Deus, receba esses corações que aqui estão. Ó Senhor Deus, se mostre cada dia mais para eles como sendo o único que pode salvá-los, guiá-los, protegê-los. Que eles se entreguem, Senhor Deus, todos os dias em Tuas mãos. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que temos cometido contra o Senhor, contra o nosso próximo, e muda a nossa vida. Transforma o nosso caráter para estarmos prontos quando Tu vieres do Teu reino. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o Senhor. Louvado seja Deus. Parabéns por sua presença aqui. Vamos agora nos deliciar ali com mais uma deliciosa sopa. E então, próxima sexta-feira estaremos aqui em nome de Jesus para mais um tema. E aí caminhando para o final desse estudo aqui sobre o livro do Apocalipse. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família em nome de Jesus. Aí, senhoras e senhores, portanto, concluída mais uma retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, desta feita, nesta sexta-feira, 26 de setembro de 2025, mais uma vez muito bem proferida a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo pelo professor Kleber. Valeu, Jesus! Agora vamos à sopa, né?